ao Terror no Ar, seu podcast criminal sem espetacularização, onde a verdade é muito pior que a ficção e as histórias sombrias seu sono vão tirar. Fofoqueiros criminais, juntem-se a mim, sem julgamentos ou sensacionalismo barato, apenas a verdade no seu tom mais sensato, no terror que ecoa, tão sombrio e sem fim. Essa aqui, gente, é a parte 2 do episódio Vladimir Herzog. A primeira vítima da ditadura foi a verdade. Hoje vamos retomar a nossa conversa sobre esse nome que resiste ao tempo, Vladimir Herzog, um jornalista que foi vítima do Estado brasileiro. O caso de Herzog é um lembrete cruel de que em ditaduras e nas guerras a verdade é sempre a primeira vítima. No episódio da primeira parte, eu falei sobre o assassinato de Herzog, a cronologia do crime, o início da luta pela elucidação, mas no segundo episódio a gente vai focar mais nos desdobramentos do caso, nas manifestações públicas e, claro, no processo judicial que a família Herzog, encabeçada por Clarice Herzog, abriu contra o Estado brasileiro. Mas, mais uma vez, vou chamar a atenção para o aviso de que o episódio ainda assim vai ser longo, então eu sugiro que você vai tomar um café, que você vai tomar um suco, ou aproveita para ouvir no busão, ou mesmo para lavar aquela louça. Parte 6. A reação pública imediata. Na morte de um homem, nasceu o embrião da resistência. Aqui eu passo a descrever os desdobramentos imediatos à morte de Herzog e os primeiros atos da verdadeira comoção coletiva e desafio ao regime. Em 31 de outubro, sexta-feira, foi realizado aquele culto ecumênico na Catedral da Sé, em homenagem a Herzog, onde compareceram 8.000 pessoas. Naquele dia também houve uma mobilização intensa da Polícia Militar que montou a chamada Operação Gutenberg. Sim, gente. Gutenberg, o inventor da prensa de tipos, praticamente a pessoa que inventou a imprensa. Essa operação mobilizou 500 agentes à paisana de todos os efetivos da PM paulistana. Além disso, a Polícia de Trânsito montou quase 400 pontos de estrangulamento nas principais vias da cidade para impedir a ida das 20.000 pessoas previstas até a catedral. E mesmo assim chegaram lá 8.000, né? O próprio general Geisel estava na cidade desde quinta, reunido com políticos de ambos os partidos. Ou seja, o negócio foi tão tombadeiro que o presidente estava em São Paulo para tentar conter a situação. Na Catedral da Sé, as pessoas começaram a chegar às 15 horas e até às 18, 8.000 pessoas conseguiram furar aquele bloqueio. Naquele momento, 30.000 estudantes da USP estavam de greve desde o dia anterior. Mas, juntamente ao Sindicato dos Jornalistas, decidiram que aqueles que fossem iriam se comportar de forma serena na solenidade. E realmente, durante o evento, nenhum fato muito digno de nota ocorreu, como mostram várias notas de jornal, como a do Jornal da Tarde de sábado, dia 1º de novembro. Às 18 horas de ontem, os meios políticos de Brasília já tinham trocado o estado de tensão por um clima de euforia mal contida. As principais lideranças partidárias davam por findas as suas ligações telefônicas com São Paulo, prolongaram pela manhã e à tarde, sendo seguramente informadas. O ambiente na cidade permaneceu tranquilo. Antes, durante e depois do culto ecumênico pela morte de Vladimir Herzog, celebrado na Catedral da Sé, e o presidente Geisel recebeu calorosa acolhida em todos os locais que visitou. Essa nota para mim só mostra como as vítimas de opressão têm que ter estômago, né? Porque até a nossa fúria justificada poderá e será usada contra nós no tribunal da rua. Mas aqui também demonstra o fato de que essas lideranças militares não tinham inteligência suficiente para entender o conceito de uma revolução silenciosa. Existem sim formas das pessoas se manifestarem sem falar uma única palavra. A união das pessoas ficou clara quando se juntaram 3 celebrantes do ato, cada um líder de uma linha religiosa. O Dom Paulo Evaristo Arnes, cardeal de São Paulo, e irmão da saudosa Zilda Arnes, você já deve ter ouvido falar dela, médica sanitarista, fundadora e coordenadora internacional das pastorais da criança e do idoso. Essa galera da Igreja Católica que age da forma que uma liderança religiosa deveria agir, enfim. Henry Sobel, rabino da congregação israelita paulista, que inclusive estava sofrendo uma pressão enorme da congregação israelita para não participar, e o pastor Jaime Wright, representando as igrejas evangélicas. Também eles receberam de surpresa a visita de Dom Helder Câmara, bispo de Olinda e Recife, que voltava da viagem à Europa, onde ele recebeu o Prêmio Mundial da Paz naquele ano. Se você é estudioso da ditadura brasileira, o nome do Dom Helder aparece muito, sempre como esse símbolo de resistência ao regime e líder nas ações pastorais. Tipo aí da escola Padre Júlio Lancelotti, de catolicismo. Naquele fim de tarde,
órgãos de segurança do Estado trouxeram suas dezenas de fotógrafos e cinegrafistas posicionados em edifícios ao redor, fotografando e filmando a exaustão as pessoas presentes, não para jornais ou revistas, mas sim para registros. A multidão estava tensa e silenciosa e, após o ato, começou a se dispersar. Na semana após a morte de Vlado, a situação dos jornalistas tinha sido um pouco relaxada e a palavra de ordem voltou a ser distensão e alegria para a classe política. Por trás de tudo, as televisões foram censuradas de noticiar a missa e os jornais estavam sofrendo censura prévia. Contudo, o debate político sobre o ferramental do Estado começava a crescer. Tornou-se claro o desconhecimento generalizado das ações dos órgãos de segurança e seus métodos, que inclusive iam contra a própria legislação burocrática e abundante da época. O tabu sobre a violência estatal começou a ser quebrado, com as consequências mais claras da escalada da violência no Estado. Tudo isso ficou muito claro após a divulgação da infame foto do suposto suicídio. Essa fotografia, gente, ela foi tirada pelo então estudante de fotografia Silvaldo Lung Vieira, que concluiu um curso no Instituto de Criminalística de São Paulo. Esse cara ele era concursado, era perito do instituto e tinha feito um curso de fotografia. Em 2013, 37 anos após o ocorrido e na esteira das investigações da Comissão da Verdade, o Vieira foi novamente levado ao local do antigo prédio do DOI-CODE, na Rua Tutóia, no Paraíso, que fica na zona sul de São Paulo. Durante a visita, ele teve dificuldades para reconhecer o local, que passou por sucessivas reformas desde então. Em sua memória, a única coisa clara que permanece são os muros e portões altos que dão acesso ao pátio do prédio. Está tudo mudado. Na noite entre 25 e 26 de outubro de 75, ele foi escalado para fotografar a cena. Lembrando que ele não teve nada a ver com o assunto, ele só foi escalado para fotografar a cena, tá, gente? As informações oficiais davam conta que Herzog havia se suicidado e então ele foi levado em um carro de polícia descaracterizado até lá para fotografar o corpo. Chegando lá, ao se deparar com o corpo de Herzog, ele percebeu, obviamente, que havia algo estranho. O que me chamou mais atenção foram os pés no chão. Os 2 pés estavam no chão. Eu achei estranho aquilo. É difícil em casos de suicídio. Normalmente você se pendura em algum lugar. Não fica em pé daquele jeito, disse ele. E completou. No princípio eu achei que era um treinamento. No decorrer do tempo é que houve a percepção de que alguma coisa estava acontecendo de errado. Foi um momento tenso, muito difícil. O Vieira, depois disso, trabalhou mais 3 anos ali como perito e diz que nunca mais se deparou com uma cena assim. Depois ele foi embora para a Europa e hoje não trabalha mais com fotografia. Voltando àquele momento de distensão, as ações de resistência também mudaram. Até aquele momento, o sindicato soltava notas diárias sobre os presos políticos que tinham destaque em vários jornais. Mas depois da virada da semana para novembro, eles perderam sua importância e retornaram ao lugar original, junto com outras informações sobre presos em colunas secundárias do estado de São Paulo. Jornalista. O Sindicato dos Jornalistas de São Paulo divulgou nota informando que a situação dos jornalistas era a seguinte no fim da tarde. Primeiro, continuam detidos no DOI os jornalistas Luiz Vaz, José Vidal Pola Galé e Frederico Pessoa da Silva. Segundo, continuam detidos no DEOPS os jornalistas Sérgio Gomes da Silva e Marinilda Marque, sendo que esta última deverá ser transferida para o Rio de Janeiro. Terceiro, foram libertados os jornalistas Paulo Sérgio Marcum, Rodolfo Condé e Jorge Duque Estrada. Quarto, o jornalista Marco Antônio Rocha, que se apresentara dia 29, foi liberado depois de concluir depoimento. Quinto, o jornalista Antônio de Cristo está em liberdade desde o dia 30. Página 19, o Estado de São Paulo, 4 de novembro, terça-feira. Naquela semana, dezenas de pessoas visitaram a Cúria Metropolitana de São Paulo, onde ficava a Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo, que tinha listado os nomes de 95 presos políticos, entre estudantes, professores, profissionais liberais, a maioria presos no DOI-CODE e no DEOPS. A censura nos jornais escondia o clima de tensão e medo real que os jornalistas viviam na entrada do mês de novembro. Na sexta, dia 31, o presidente Geisel passou o dia todo em São Paulo e só retornou a Brasília voando desde Congonhas quando recebeu a informação de que o culto se realizara de forma pacífica e sem incidentes. Aparentemente, a autoridade total do presidente naquele momento estava abalada, inclusive evitando em suas declarações de chamar o caso de suicídio, mas sim de incidente ou episódio lamentável. Foi publicada uma nota estatal em nome dele onde dizia: o presidente Geisel encara a morte do jornalista Vladimir Herzog como um episódio lamentável, mas não vai permitir que as repercussões do ato sejam utilizadas para conturbar a ordem e gerar um clima de inquietação em todo o país.
O que temos que fazer agora é desarmar os espíritos. Segundo uma fonte do governo, o Estado iria impedir que novos episódios como esse se repetissem e que este episódio lamentável fosse gerar uma situação desastrosa no país. E fecha essa declaração com uma frase do general Golbery: "Segurem os seus radicais que nós seguramos os nossos." Ou seja, gente, a ordem geral era reduzir a temperatura e arrefecer os ânimos, inclusive fazendo uma coisa que esses generais jamais faziam: prestar esclarecimentos, por mais mentirosos e fajutos que esses fossem. Os generais, inclusive, fizeram uma reunião com os jornalistas do sindicato na sala de imprensa do Palácio do Governo, que tinha um tom muito mais ameno do que o da terça passada, que eu já relatei aqui para vocês. O porta-voz foi o general Edinardo, chefe do 2º Exército, que declarou à imprensa: "O que nós temos em vista é justamente viver na mais completa harmonia com todos os brasileiros, com os representantes de todas as classes. Nós, militares, nos consideramos gente do povo, mesmo porque nossas forças armadas o são. Nenhuma força armada talvez represente tão bem o povo como a do Brasil." Isso aqui está dizendo praticamente que as forças armadas, elas queriam ser forças amadas. É importante frisar que, em janeiro de 76, o Geisel demitiu o general Edinardo do comando do 2º Exército por tomar conhecimento de outra morte, além da do Vladimir no doicode, do operário Manuel Fiel Filho, que declararam que ele tinha se suicidado utilizando um par de meias, gente. A relação dos dois já estava desgastada. Em outubro de 75, o Geisel teria ficado pistola por não ter sido informado imediatamente da morte do Vladimir. Ele teria ficado sabendo do ocorrido apenas no domingo e por meio de terceiros. E esses líderes de ditadura, o que eles menos gostam é de não ter todas as cordinhas, as pontinhas das informações na mão deles, né, gente? Para essa galera, a atmosfera após o culto ecumênico era de alívio, pois a manifestação daquelas 8.000 pessoas acontecera de forma serena e, por isso, os militares não entenderam que se tratava sim de um movimento, de uma manifestação, mesmo que silenciosa. As 8.000 pessoas presentes resistiram à provocação e adotaram um modo de resistência que ficaria resumido na frase dita por Dom Helder Câmara: "Para que falar em voz alta, meu filho, se todos nós estamos conversando em silêncio?" Parte 7. A busca pela justiça e a impunidade. Quem matou Herzog? A resposta é simples, mas os nomes continuam livres, e alguns até homenageados. Em sua entrevista dada ao Ex, em 3 de novembro de 75, a Clarice relatou que seria convocada para depor em algum momento e poderia ser que essa investigação não desse em nada, mas ela iria tentar ir atrás da verdade, apoiada pelos jornalistas, pela Comissão de Justiça e Paz da Igreja ou mesmo sozinha. O importante era deixar claro que ela não aceitaria as coisas como estavam. E assim, em 76, Clarice moveu uma ação civil contra a União totalmente inédita para responsabilizá-la judicialmente pela prisão ilegal, pelas torturas e pela morte de Vladimir Herzog. Antes disso, ela tentou infrutíferamente intervir com seus advogados no tal do inquérito policial militar que acabou sendo concluído como suicídio. Passaram-se, gente, contudo, 2 anos entre essa ação de Clarice e a primeira oportunidade para se falar a verdade sobre o caso Herzog, que só viria na primeira audiência em 16 de maio de 1978, gente. Nesse dia seria realizada a primeira audiência pública para depoimentos das testemunhas e apresentação de provas no caso, no 3º andar do edifício da Justiça Federal de São Paulo, que ficava na Praça da República. A ação que a família Herzog moveu foi inédita pelo conteúdo jurídico, mas também pelo interesse despertado na opinião pública. E assim, uma audiência que normalmente não teria nenhum público, deixou de acontecer numa salinha lá obscura e acabou acontecendo na sala do tribunal, sendo presidida pelo juiz Gomes Martins Filhos, da 7ª Vara. Teve uma atitude fundamental aqui para a gente chegar na verdade. A sala contava ali com 50 lugares para o público, tendo na primeira fila a Dona Zora, que estava muito ansiosa e emocionada, esperando para ajudar na luta pela justiça de seu filho. Em frente às fileiras da plateia tinha uma balaustrada que separava a parte da frente do tribunal. E nessa parte tinha 2 mesas retangulares dispostas em formato de V, contendo os advogados de ambas as partes, como, por exemplo, o procurador da União, Bruno Tito Lopes, que representava, os torturadores. E no centro, uma cadeira para as testemunhas, que ficava de frente para o juiz, cuja mesa ficava sob um estrato mais alto. Quando a gente vê esses filmes e cena de novela
do Brasil, do tribunal, é mais ou menos aquilo ali. Ao lado esquerdo do juiz ficava o escrivão e uma cadeira para o médico da Justiça Federal. E do lado direito, outra mesa era ocupada por Clarice e o curador de seus filhos. Dentre as testemunhas arroladas pelos advogados de Clarice, uma das principais não estava. O investigador Pedro Antônio Mira Granciele, que teria interrogado Vladimir. Já o diretor do IML, Harry Shibata, que assinara o tal laudo necroscópico, compareceu para testemunhar, mesmo tendo dito para os jornais em 77 que ele não tinha assistido à autópsia feita em Vladimir, mas tinha assinado ao laudo mesmo assim. Também estava ali Eric Lechziner, da Congregação Israelita Paulista, que teria ameaçado Clarice durante o velório, caso ela insistisse em ver ou mover o corpo de Vladimir. As outras testemunhas eram jornalistas: o Paulo Nunes, que acompanhara Vladimir no dia de sua detenção, e 5 jornalistas presos na mesma época, que eram amigos de Vladimir: Duque Estrada, Gomes, Marcum, Cristo e Luiz Vaz, que estavam acompanhados e apoiados pela diretoria do sindicato. Duque Estrada era o mais nervoso de todos, mas também aquele cujo depoimento seria o mais precioso, pois se dispôs a ser testemunha do processo e contou ao público os últimos momentos de Vladimir no doicode. Duque se sentia ameaçado e coagido e notou que haviam pessoas rondando sua casa e sua família. Alguns desses jornalistas, inclusive, já estavam morando fora do Brasil. Eles estavam ali totalmente fora ali, porque senão, a gente sabe o que iria acontecer. A sessão começou às 14 e Duque foi a primeira testemunha chamada a falar. As palavras dele já eram conhecidas entre os jornalistas, mas se temia que o juiz o impedisse de continuar caso começasse a relatar as torturas, o que acontecia com frequência. Mas naquele dia, a situação era inédita, porque seria a primeira vez que torturas cometidas pelo Estado estavam sendo denunciadas à Justiça Civil, e supostamente era mais independente do que a militar. Mas logo o juiz, que foi uma peça fundamental desse julgamento, deixou claro os rumos da audiência, dando liberdade a Duque de contar todos os acontecimentos desde sua prisão, como segue. Duque contou aos prantos que foi preso no dia anterior a Vladimir e levado ao doicode encapuzado e ameaçado. No sábado, sofreu, juntamente com Condé, a primeira acariação. Relatou a obstinação em Vladimir de se calar, repetindo que não sabia do que os policiais estavam falando. Depois, ambos ouviram a primeira sessão de tortura, mal disfarçada pelo som de um rádio ligado na maior altura. Eles estavam sentados do lado de fora da sala, ouviram as pancadas, os gemidos e os gritos de Vladimir xingando seus torturadores. Depois, houve a segunda careação, apenas com Condé, e mais uma rodada de violência. Duque diz que foi por volta das 5 da tarde quando veio o silêncio. Aquele silêncio que anunciava a morte de Herzog. Vladimir teria sucumbido após 2 horas seguidas de tortura. Nesse momento, eu vou trazer aqui de novo meu aviso de conteúdo sensível e peço novamente que ouçam a parte a seguir com consciência e respeito. A gente vai falar de tortura, de violência estatal e talvez seja um assunto bastante engatilhável para algumas pessoas. Mas se você tiver um estômago e conseguir ouvir, escute com respeito. O juiz parecia bastante chocado com as revelações de Duque e o questionou se ele tinha certeza de que o torturado era Vladimir. Duque contou que na sala de tortura só tinha uma porta e era uma sala pequena. Na sala tinha uma mesa, uma cadeira e um armário onde estavam apoiados pedaços de pau e uma corda. Não havia janela. Ou seja, a sala onde a morte ocorreu nem era a mesma onde o corpo supostamente foi encontrado. Duque e Condé ficaram sentados em um banco, ao lado da porta, ouvindo absolutamente tudo por horas. Segundo um depoimento extrajudicial dado por Condé em 75, na acariação, Vladimir estava na sala, sentado na cadeira, já com o macacão verde e com o capuz na cabeça quando os dois entraram na sala. Os dois também estavam encapuzados e o interrogador mandou que tirasse os capuzes. O interrogador devia ter uns 33 a 35 anos, magro, com mais ou menos 1,75 m, cabelos castanhos claros, olhos castanhos e uma perceptível tatuagem de âncora cobrindo praticamente todo o antebraço esquerdo. Fiquei aqui até pensando se esse cara não era da Marinha, mas enfim. Ambos foram instigados a pedir que Vladimir contasse tudo o que sabia. O que eles fizeram porque, àquela altura, os torturadores já tinham as tais informações, só precisavam do bode expiatório. Vladimir diz que não sabia de nada e aí os dois foram retirados da sala e sentados nesse tal banco de horrores do lado de fora da sala. De lá, ouviram um rodeio de gritos do interrogador e de Vlado, inclusive uma hora em que o interrogador pediu que trouxessem a pimentinha e segurassem a vítima.
Pimentinha, gente, é o apelido que davam a uma máquina de eletrochoques. Nesse ponto, o rádio foi ligado na maior altura na tentativa de abafar os gritos. Em algum momento, a voz de Vladimir passou a soar estrangulada, como se tivesse imposto uma mordaça. Depois, finalmente, os ruídos cessaram. Nesse momento, o investigador saiu da sala e arrastou Conder para dentro. Vladimir ainda estava vivo, de capuz, nervoso, trêmulo e com a voz débil. Contudo, nos autos do processo do IPM, os relatos de ambas as testemunhas de que ouviram os gritos de Vladimir foram objetados. O procurador Durval disse que ouvir era subjetivo e por isso não permitiu que essas informações fossem registradas pelo escrivão. Por isso que no depoimento oficial, Conder contou as partes em que viu e falou com Vladimir, mas suprimiu ter ouvido seus gritos e tortura. Aí o procurador questionou se ele havia sido torturado e ele optou em não responder, o que tem totais indícios de coação. Em conversa para o livro do Jordão, o dossiê Herzog, Conder disse que ele mesmo tinha sido torturado por umas 4 horas no dia anterior. Aparentemente, a morte de Vladimir foi algo que saiu do controle naquele doicode, e as testemunhas deixaram claro que algo tinha sido diferente daquela vez. Aparentemente, os torturadores ficaram sem saber o que fazer na hora. Então, todos os presos que estavam no térreo, onde Vladimir tinha sido assassinado, foram levados juntos para uma sala onde haveria uma suposta careação, o que não aconteceu. Uns 15 minutos depois, foram todos levados de volta ao térreo em tempo suficiente para o corpo ser transportado para a tal cela especial número 1, que ficava no segundo pavimento. A morte então foi comunicada à divisão de criminalística às 6h10 da tarde por um tal de Capitão Ubirajara. O nome desse cara aparece aqui demais. E naquela mesma noite, Conder e Duque foram obrigados a escrever e assinar declarações de próprio punho iguais, dizendo que tinham sido acareados juntamente a Vlado e que o tinham convencido a confessar a tal atividade subversiva do grupo do PCD desde 71. No domingo, os dois, juntamente a Marcum e Cristo, foram chamados a dar esclarecimentos sobre a morte de Vladimir pelo mesmo Dr. Paulo, que contou uma teoria sobre a penetração soviética no Brasil. Segundo essa teoria, havia um chefe ostensivo do Partido Comunista em qualquer país, mas na realidade, a chefia real seria feita por alguém acima de qualquer suspeita. E então contaram que todo mundo já desconfiava, que Vladimir estava morto e que tinha se suicidado porque era um agente secreto da KGB e era braço direito do governador Paulo Egídio, que naquele momento estava no MDB. Aqui é que eu venho a história do bode expiatório. Vladimir era um cara estrangeiro, judeu, de um país do leste europeu, ou seja, a pessoa perfeita para se tornar agente secreto da KGB. Duque e Conder foram pressionados a se calar durante toda a semana após a morte e finalmente seus primeiros depoimentos oficiais foram feitos só no dia 31/10, naquele dia do culto ecumênico, e foram chefiados por esse tal de Dr. Paulo, um torturador de origem asiática, de 40 e poucos anos, 1,70 m de altura, que os teria ameaçado dizendo que estavam entre fogo cruzado. Isso porque eles já estavam nas mãos do Segundo Exército, mas que a nota da suposta confissão de Vladimir colocava seus nomes como delatores para o Partido Comunista. Em bom português aqui, gente, significava que se eles não ficassem calados, eles seriam mortos e a culpa seria colocada no Partido Comunista. Inicialmente, então, pintaram Herzog como um chefão do Partido Comunista, que era um agente secreto da KGB. Vamos lembrar mais uma vez que Herzog nasceu na Iugoslávia, era um judeu nascido na terra da União Soviética, e assim a ideia inicial era de que ele fosse um agente soviético. E, inclusive, essa notícia foi exibida pelo Jornal Nacional da TV Globo, em 30 de outubro, que foi obrigado a noticiar que aquele teria sido o último grande trabalho de Herzog para o partido. Inicialmente, tentaram comprovar a vinculação de Herzog à KGB, que devia ter acontecido durante os 3 anos que ele e sua esposa moraram em Londres enquanto ele trabalhava na BBC. A teoria de que ali ele tinha sido cooptado pela KGB e voltado para o Brasil com uma missão do Partido Comunista. Isso aqui nem no filme do Rambo, esse tipo de teoria vinga. Obviamente que essa teoria nunca vingou e o inquérito foi fechado em 16 de dezembro sem nenhuma prova das ligações de Vladimir com a KGB, até porque não tinha. No fim das contas, o inquérito concluiu que Vladimir não era da KGB, mas um militante menor cujo depoimento não tinha menor importância e que o tal suicídio acontecera sem que ninguém soubesse a razão para tal. A verdade, mais uma vez, não tem importância.
Em 19 de dezembro de 75, o IPM saiu e os jornalistas se propuseram a analisar minuciosamente cada página do relatório e apontar as contradições. Assim, mais de 1.000 jornalistas criaram um abaixo-assinado, endossado pelo sindicato e enviado à Justiça Militar, em que analisava e enumerava todas as incoerências do inquérito, que eu não vou listar aqui porque foram muitas. Muitas mesmo, gente, percorrendo 6 páginas do relatório num manifesto jornalístico chamado Em Nome da Verdade. A assinatura em massa do manifesto acabava por expor que a classe não ia escalar, além de deixar seus muitos nomes em voga, o que impediria prisões em surdina. Afinal, o Estado teria como prender 1.004 jornalistas diferentes, residentes em 6 estados diferentes? E se prendesse, não ia ficar óbvio que era uma tentativa de retaliação? Mas e aí? Isso teve algum resultado, gente? A minha resposta é não. Mesmo depois desse manifesto, mesmo depois da publicação do depoimento extrajudicial de Condé narrando as torturas, mesmo depois da confissão estatal, meio que oficializada, pela demissão do general Ednardo, retirado do comando do 2º Exército, mesmo depois da ação civil aberta pela família, o procurador Oscar Queiroz de Prado pediu o arquivamento do inquérito em 76, dizendo-se satisfeito com as provas apresentadas. Mas aí a gente volta ao julgamento em maio de 78. Após o testemunho dos amigos de Vladimir, Duque, Estrada e Condé, chega o momento do testemunho de Chibata, cujo nome já era conhecido por assinar desde 73 vários laudos de corpo de delito bem duvidosos, sempre ligados a presos feridos ou mortos dentro do doicode. Durante seu depoimento, Chibata foi questionado sobre por que teria assinado o laudo necroscópico do corpo de Herzog sem ter sequer estado presente durante a autópsia, como o próprio havia declarado à imprensa ainda em agosto de 77. Segundo o que o perito respondeu, muito calmo e confiante, essa era uma prática recorrente do IML, em que um legista faz a autópsia e prepara o laudo, e o segundo legista examina o laudo, discute a parte técnica com o primeiro e então assina como segundo perito. Contudo, como o advogado de Herzog, Carlos Eduardo Cardoso, lembrou, era obrigatória a presença de 2 peritos na autópsia, no mínimo. Chibata primeiro respondeu que não havia essa obrigatoriedade de segundo perito. Contudo, mais tarde, quando lembraram para ele que estava na lei, ele justificou essa anormalidade de forma diferente. No IML, a média diária é de 20 corpos para serem examinados. Como chefe do serviço, tenho responsabilidade de rever todos os laudos fundamentais e assiná-los como segundo perito. Eu não vi o corpo de Vladimir Herzog. Em nenhum local eu vi o corpo de Vladimir Herzog. No dia em que foi feita a autópsia, era um sábado. Eu nem estava em São Paulo. Respondeu o médico monotamente e mentirosamente. Vocês vão ver que isso aqui foi uma grande mentira que ele contou. Mas, além disso, eu preciso fazer uma pausa aqui e perguntar para os conhecedores dos IMLs da vida se isso é uma prática comum. Um perito simplesmente pode chancelar o laudo de outro em confiança, sem ver o corpo ou mesmo fotos do corpo? Porque eu fiquei pensando aqui na minha prática de arquiteta, que é uma comparação esdrúxula, mas que serve para esse momento. Arquitetos assinam termos de responsabilidade técnicas, RRTs, que inclusive a gente tem responsabilização jurídica por elas, ou seja, se der qualquer merda no edifício, a gente é responsabilizado. Imagina então se eu vou assinar a RRT por um projeto de outro colega arquiteto sem sequer ver o projeto. Tipo, o Chibata estava supostamente chancelando às cegas a análise de outro profissional? Na verdade, às cegas nada, né, gente? Provavelmente estava metido até o pescoço com a maracutaia, supostamente falando, é claro. Uma coisa importante aqui é que existiam e existem até hoje 4 artigos no Código do Processo Penal, 159, 161, 162 e 165, que obrigam que a autópsia seja realizada por peritos oficiais, no plural, se não médicos, pelo menos pessoas idôneas e com treinamento técnico. No mínimo 2 pessoas. O que tornaria, nesse caso, o exame de Herzog nulo, irregular, errado, ou seja, um laudo fajuto feito para encobrir uma farsa. Além disso, outro fato chamou a atenção. A assinatura de Chibata estava rasurada, encobrindo uma assinatura original feita pelo Dr. Armando Rodrigues, que supostamente era o segundo perito a fazer a autópsia, junto com Arildo Toledo Viana. Mas como assim? O cara assinou e depois apagaram? Segundo Chibata, aquele perito tinha acabado de ser demitido e por isso não assinou. Mas se não assinou, como provar que ele participou da autópsia? No fim, ficou claro que quem quer que assinou o laudo em segundo lugar não tinha provas de que participou da autópsia.
E se o laudo fosse escrito de forma tecnicamente perfeita, o segundo perito assinaria de olhos fechados. Inclusive, o advogado Carlos Cardoso levantou a hipótese de que se o laudo tivesse sido feito em relação a um corpo imaginário, que nunca passou pela IML, mas que tivesse sido escrito de forma tecnicamente perfeita, ele seria sim chancelado. E aí o Shibata respondeu que sim, era possível. Aqui cabe perguntar se realmente chegaram sequer a fazer uma autópsia no corpo de Vladimir. E por fim, questionado sobre sua rotina do doicode, o médico alegou que ia ao lugar pouquíssimas vezes e só circulava na enfermaria e farmácia e tinha contatos com os presos apenas quando o tal capitão Birajara ordenava trazer o preso para ser medicado. Segundo ele, atendia principalmente casos de gripe e micoses e nunca de ferimentos ou morte. Também não conhecia nome de nenhum dos outros médicos que passaram por lá. Estranhamente, ele disse que em 75, por exemplo, só esteve no doicode umas 2 ou 3 vezes, mas mesmo assim assinava os laudos da perícia como segundo perito. Continuando no desvendamento da safadeza, os advogados da família tinham conseguido, com as declarações do próprio Shibata, informações para provar a nulidade do laudo médico, que seria inclusive aceita pelo juiz futuramente. Contudo, a mentirada não parou por aí. Os 3 peritos, Viana, Rodrigues e Shibata, sofreram uma cariação, onde não conseguiram evitar as contradições. Primeiro, Shibata, além de negar sua participação na autópsia, contou uma mentira em seu depoimento no tribunal ao dizer que só assinou aquele laudo pois, como era diretor do IML, era sua obrigação rever todos os laudos fundamentais. Contudo, minhas caras e meus caros, não era ele o diretor do IML na época da morte de Vladimir, e sim do doutor Arnaldo Siqueira, que inclusive estava até viajando. Ou seja, caso realmente existisse essa obrigação, não era dele. Segundo um depoimento prestado no IPM em novembro de 75, aquele perito Armando Rodrigues afirmou que era sim médico legista do IML e não era demissionário no ano de 75, como falou o Shibata. Mesmo que ele tivesse saído do IML depois, não foi no dia da morte de Herzog, porque o laudo só foi assinado por ele e depois rasurado um mês após a morte. E aí, no depoimento de Shibata, ele diz que o laudo havia sido elaborado por Viana e Rodrigues, e só depois ele teria assinado no lugar de Rodrigues. Mas, no mesmo depoimento do IPM de 75, Rodrigues disse que quem tinham feito a autópsia era Viana e Shibata e prepararam o laudo e, com base nele, ele fez seu laudo complementar. Ou seja, Rodrigues estava fazendo um laudo a mais, mas jamais ele disse ser o autor do laudo. E pior de tudo, Rodrigues garantiu que Shibata participou da autópsia e do laudo, ou seja, ele não estava viajando nada no dia da morte. Ele estava sim presente no IML em 25 de outubro de 75, e quem estava lá substituindo o diretor Arnaldo Siqueira era o próprio Rodrigues. E só piora, porque no laudo consta que o Dr. Siqueira tinha designado os peritos Viana e Shibata para a autópsia, e que a autópsia foi feita pelos dois e assistida por Rodrigues. E ele assistiu à autópsia justamente para fazer um laudo complementar, que foi solicitado pelo general Cerqueira Lima. E esse laudo ficou pronto apenas em 10 de novembro, o que confirma que Rodrigues ainda era funcionário do IML. No fim, a gente precisaria entender quem é que está mentindo. Após o depoimento cachorro de Shibata, o juiz pediu um recesso de 15 minutos para acalmar os ânimos, né? Porque Shibata deu um depoimento monótono como se ele estivesse falando sobre, sei lá, futebol. No retorno, a primeira testemunha foi Paulo Marcum, cujo depoimento começou às 5 da tarde e que relatou todo o processo que passou dentro do DOI. Segundo ele, assim que chegavam, os presos eram vestidos com um macacão verde-oliva de tecido grosso, um algodão grosso, inteiriço, sem botões, sem bolsos, sem passadeiras e sem cinto. Em seguida, eles tiravam dos presos os cordões do sapato e às vezes até as meias. Marcum relatou ter sido submetido a torturas, em especial choques elétricos aplicados neles mais de uma vez e por mais de uma pessoa. Choques que, segundo alguns torturadores, não causavam mal nenhum. Marcum relatou ter encontrado outros presos políticos, vítimas de tortura em estado deplorável, como um jovem chamado Jaime Estrela, que teria as solas dos pés em carne viva, ou então o preso Sérgio Gomes da Silva, com o nariz esfolado, que tinha sido vítima de choques e torturas com amoníaco. Ou o jornalista Luiz Paulo da Costa, que só conseguia se manter em pé com a ajuda de outros presos, porque esse cara já sofria de problemas na coluna e fora barbaramente espancado. Paulo foi questionado por que não teria contado essa história no IPM, mas ele disse que foi impedido pelo procurador Durval. Eu tentei, e por isso discuti com o procurador Durval,
Queria que constasse o argumento de que todos tinham sido torturados, inclusive eu e minha mulher. Portanto, eu tinha razões para supor que o Vlado também tinha sido torturado. Mas o procurador não consentiu. Disse que era interpretação subjetiva e não deixou constar nos autos. A mesma coação aconteceu no depoimento de Antony de Cristo, que também teria sido impedido de delatar as torturas, pois, segundo o procurador Durval, essas informações não eram relevantes para o esclarecimento dos fatos. Cristo relatou que foi torturado por 2 dias. No dia em que cheguei e no dia seguinte, não pararam de me bater. Me davam pancadas com as mãos e pedaços de pau e choques elétricos nas mãos, nos pés, nos órgãos genitais e nas orelhas. Fui torturada por 2 grupos de pessoas que se revezavam. No segundo dia, durante a tortura, desmaiei e acho que acordei umas 3 horas depois. Se você, ouvinte, se lembra, no momento do enterro do Vladimir, as pessoas repararam que Cristo parecia o mais abatido, emaciado e que, mesmo tendo sido preso apenas dias antes, já apresentava perda de peso notável. Ele também disse que conheceu as outras pessoas torturadas citadas por Marcum, que as via na hora das refeições. Mas no restante do tempo era obrigado a ficar vendado ou de capuz. Além disso, a superlotação era constante. Cristo teria ficado 6 dias preso sentado a um banco em um corredor de 2 metros de largura por 7 de comprimento, em companhia de mais umas 15 ou 20 pessoas. E no fim, Cristo afirmou, assim como Marcum, que não existia nenhum material com o qual pudessem se enforcar. Os macacões não tinham cintos e os sapatos tinham os cordões retirados. Todas as testemunhas presas no doicode, que foram questionadas, afirmaram a mesma coisa. Que no doicode os presos eram impedidos de ter acesso a quaisquer objetos com os quais pudessem se ferir ou ferir alguém. Ou seja, não havia cinto de algodão algum à mão de Herzog para que ele pudesse ter acabado com sua própria vida. Isso foi esclarecido no capítulo 5 do memorial que os advogados escreveram ao juiz. A versão oficial, fantasiosa, inverossímil e pueril de que Vladimir Herzog suicidou-se no cárcere, enforcando-se com o cinto do macacão que usava, foi rigorosamente pulverizada pelos depoimentos reunidos neste processo. É costume, secularmente estabelecido em dependências policiais, privarem-se os detentos de quaisquer instrumentos com que possam atentar contra a própria vida ou a de terceiros. As outras testemunhas contaram, gente, o suplício que viveram naquele departamento, de que prefiro aqui não continuar repetindo. Infelizmente, Dona Zora, aos 70 anos de idade, chorou durante todos os testemunhos e foi obrigada a ouvir cada golpe, choque, xingamento, pancada que eles sofreram e que seu filho com certeza também sofreu. Todos os depoimentos mostraram o suplício que Vladimir deve ter sofrido. Confirmaram a hipótese de que seu filho morreu em uma sessão de tortura. E, infelizmente, diferente daqueles homens ali, marcados, sofridos e traumatizados, Vladimir não sobreviveu para poder contar as suas histórias. Dona Zora vivia a segunda grande tragédia de sua vida. A primeira havia sido a intensa e longa fuga do nazismo, além da dizimação de sua família, e os anos de esconderijo na Itália fascista, antes que viessem com o marido e Vladimir para o Brasil em 1946. A mulher idosa e miúda escondia uma fortaleza. Quando intimada a depor para o IPM em 26 de novembro de 1975, Dona Zora, apesar de toda a coação, desafiou o procurador Durval. Ele perguntou se eu sabia que o Vlado era comunista. Eu então respondi que não, que meu filho era um socialista. Isto sim, porque era um homem preocupado com os problemas sociais, com as injustiças. Aí ele me disse, mas o seu filho mesmo confessou que era comunista. Ele assinou uma confissão. Naquela hora me deu uma raiva e eu respondi, do jeito que maltrataram o Vlado aqui, o senhor entregaria até sua mãe. Uma boa parte desse julgamento, gente, girava em torno das diversas e bastante inventivas torturas feitas com os presos, como a infame cadeira do dragão. Mas eu acho uma narrativa bastante pesada, mesmo para um podcast criminal. E mesmo assim, eu acho importante que todos aqueles que têm um estômago forte saibam exatamente o tipo de suplício infligido a centenas e milhares de pessoas durante a ditadura militar no Brasil. Torturas essas que foram supostamente disseminadas e passadas à frente pelas forças policiais que até hoje continuam a ser usadas pelas polícias mais corruptas. Não é incomum a gente ouvir até hoje presos falando sobre torturas ou sobre mortes que aconteceram como torturas. Temos exemplos recentes, como o caso Amarido, que foi torturado, o corpo foi queimado e desaparecido em 2013, e um caso ainda mais recente, que foi o caso Genivaldo, daqueles ex-policiais federais, criaram uma espécie de câmara de gás na porta-malas de uma viatura para matar asfixiado Genivaldo após a tortura, em 2022.
No livro Dossiê Herzog, do Fernando Jordão, existem relatos completos de vítimas de tortura. Se você quiser conhecer mais essa parte pútrida da história do Brasil, eu recomendo que você leia, mas sempre com consciência, cuidado e respeito. Segue aqui um trecho bastante elucidativo do livro. Ela foi instituída como ação de guerra pelo exército francês para enfrentar a luta de libertação na Argélia. Foi usada pelo exército norte-americano contra o povo vietnamita. Foi ensinada a oficiais das Forças Armadas Brasileiras nas escolas mantidas pelos Estados Unidos na zona do Canal do Panamá. Foi tema de cursos dados por policiais americanos no Brasil, como o episódio Dami Trione, um policial norte-americano técnico em tortura que acabou sendo executado pelos tupámaros no Uruguai. Passou a ser exportada para nossos vizinhos. São notórios casos de torturadores brasileiros atuando na repressão na Argentina, no Uruguai e no Chile. Espancamentos, pau de arara, choques, sempre foram métodos rotineiros da polícia brasileira contra pessoas suspeitas ou acusadas de crimes comuns. A dor física e a ameaça da morte sempre serviram para extrair confissões, verdadeiras ou não. A polícia da ditadura do Estado Novo também agrediu, espancou, torturou, mutilou, matou. Mas em nenhum momento a repressão chega à sofisticação e ao requinte que chegou com o regime militar. A tortura não é aplicada apenas como punição física, intimidação ou forma de obter informações. Ela serve a isso tudo e vai além. A intenção manifesta é destruir o indivíduo, tirar-lhe o chão, anular-lhe as referências, levá-lo à degradação, roubar-lhe a condição humana, massacrá-lo fisicamente e liquidá-lo psicologicamente. A começar pela sigla que identifica os chamados órgãos de segurança do Exército. DOI. Corresponde a Destacamento de Operações de Informação, mas é provável que essa designação tenha sido pensada a partir da sigla que só a prepotência, o cinismo e a certeza de impunidade poderiam imaginar. Deliberadamente, para que fosse identificada, DOI, com a ideia de sofrimento. Não deve espantar o fato de o maior centro de tortura da América do Sul, como eles mesmos gritavam pelos corredores, ser um órgão subordinado à segunda seção e, portanto, à chefia do Estado-Maior. Não se pode perder de vista o fato de que se trata de um departamento militar, criado menos para fazer investigação e mais para reunir informações, a qualquer preço, no tempo mais curto possível, o maior volume possível de informações. Não se pode perder de vista também que a tortura é uma tática de guerra, pensada, definida e aplicada como tal, e por isso ligada a toda uma estrutura que inclui, além dos que fazem o trabalho mais sujo, os analistas de depoimento, que são oficiais preparados para essa tarefa e que se utilizam de computadores eletrônicos para confrontar informações e orientar os interrogatórios. Portanto, a ação dos que espancam, chutam, dão choques, não é aleatória, mesmo quando praticada contra pessoas de cuja atividade já se sabe ou contra quem nada tem a declarar. Serve para a disseminação do terror como arma de intimidação. Os jornalistas familiares e amigos de Vladimir saíram otimistas da primeira audiência do processo que Clarice iniciou em 76. Dona Zora chegou a abraçar o juiz em agradecimento pelo passo importante que ele permitiu ser dado naquele dia. Aquela audiência foi importante para estabelecer a verdade sobre a morte de Vladimir, mas também para expor o tipo de violência praticada pelo Estado brasileiro durante a ditadura. Contudo, naquela primeira audiência foram ouvidas as testemunhas de defesa e apenas o médico, Dr. Chibata, que participava do sistema. Para a segunda audiência, marcada para 26 de maio, os advogados exigiram a inquirição de duas testemunhas de dentro do doicode. O tal capitão Birajara, cujo nome aparecia em todos os laudos periciais da morte de Vladimir, e o investigador Pedro Antônio Mira Granciele. Só que, gente, o então comandante do 2º Exército, que entrou depois da demissão do anterior, general Dilermando Monteiro, assinou um ofício ao juiz dizendo que não existia nenhum oficial com o nome Birajara. Além disso, negou a apresentação do investigador porque não conseguiu encontrá-lo. Supostamente, ele estaria em uma investigação fora de São Paulo, tornando impossível sua localização. Isso aqui no caso do Pedro Antônio. Segundo o Exército, havia pelo menos uns 10 capitão Birajara dentro do doicode. No fim, os advogados de Clarice, Herzog, declararam que a suposta inexistência de um capitão Birajara mostrava preocupação em se ocultar os verdadeiros responsáveis pela morte de Herzog. Além do mais, era prática comum entre os torturadores usarem nomes e identidades falsas. E a ausência do investigador Pedro Granciele,
demonstrou a despreocupação do Exército de sequer produzir o testemunho daquela testemunha, o que demonstrava certeza de impunidade, de não precisar nem de prestar contas. O que se sabe é que o Ubirajara era um nome de guerra, um codinome usado por vários militares. Esse Ubirajara específico pode ter sido descuidado porque usou esse nome como requisitante dos laudos periciais. Na realização do IPM, quem afirmou ter chamado os peritos foi o Coronel Paes, mas não sabendo se ele era Ubirajara ou não. Aparentemente, o Coronel Paes teria sido o cara que recebeu o Herzog no sábado. Já Grancieri foi confirmado como investigador, já que além de ter seus nomes nos laudos, ele foi reconhecido por Condé quando descreveu aquele investigador de 1,75 m de altura, 65 quilos, olhos e cabelos castanhos e uma enorme tatuagem de âncora no antebraço esquerdo. No IPM, Grancieri disse que havia extraído a confissão de Herzog com técnicas boas de interrogatório e usando a acariação com Condé e Duque Estrada. Vamos lá, gente, a acariação sim é uma técnica utilizada muito pela polícia e é uma técnica legítima de investigação, mas a gente sabe que não foi isso que aconteceu. Então, no depoimento de Condé, que eu falei anteriormente, essa versão é bem diferente, quando ele diz que os gritos de dor de Vladimir eram alternados pelos gritos do interrogador e que este tinha pedido para trazerem a pimentinha. Então, a gente sabe o nome de um dos caras que torturou o Herzog. Mas esse cara foi preso? Ele respondeu? A resposta é não. No fim das contas, essas supostas testemunhas nunca apareceram para depor e nem iam aparecer mesmo. O exército jamais iria expor 2 de seus oficiais e também as engrenagens fétidas que moviam o sistema nos anos de chumbo. Assim, na segunda audiência de 26 de maio, essas testemunhas não participaram. Ao abrir os trabalhos, o juiz João Gomes Martins Filho comunicou que a União desistiu de inquirir 2 testemunhas de defesa, Paulo Nunes e Luiz Vaz. Mesmo assim, o juiz declarou que queria ouvir sim os depoimentos dos 2 para apoiar os esclarecimentos dos fatos. É importante aqui entender que, apesar de toda a negação e o medo do Paulo Nunes, o depoimento dele seria muito importante. Outra testemunha, Eric Lanchzeiner, membro da Congregação Israelita Paulista, foi convocado a depor pela União. Entre os advogados do Herzog, houve uma mudança, com a adição do advogado Heleno Fragosos, conhecido por ser um dos advogados mais combativos a favor dos direitos humanos na época, tendo sido vítima inclusive de várias prisões e ameaças. No depoimento de Paulo Nunes, mais uma vez ele se mostrou nervoso e constrangido, ansioso por afirmar seu não envolvimento com o caso. Sim, mas eu gostaria que ficasse claro que não fui eu que levei Vladimir Herzog. Eu apenas o acompanhei a pedido do presidente da TV Cultura, o doutor Ruiz Martins, e da dona Clarice, a esposa de Vladimir. Na véspera à noite, eu tinha estado na TV Cultura na hora que tentaram prender Vladimir Herzog. Na sexta-feira à noite, dia 24, eu fui avisado por telefone de que 2 policiais estavam no Canal 2 para deter Vladimir Herzog, que naquele momento estava dirigindo a transmissão do telejornal. Imediatamente, entrei em contato com as autoridades responsáveis que autorizavam, então, a dispensa da detenção de Vladimir. Apesar de escorregadia e nervosa, a testemunha acabou colaborando muito com o caso, já que testemunhou a tentativa de prisão de Vladimir na noite de sexta, dia 24 de outubro. Até aquele momento, a União, gente, ao contestar a ação da família, passou a afirmar que Vlado nunca foi preso. Mas sim que a primeira vez que aconteceu aquela situação foi quando ele se apresentou espontaneamente no sábado de manhã. Como se os eventos de sexta não tivessem existido. Mais uma vez a verdade atacada aqui. Da mesma forma, o depoimento de Nunes detalha a existência do tal Coronel Paes, que seria o oficial com quem Nunes interviu para a não detenção de Herzog. Paulo Nunes ele fazia, na época, a ponte entre o jornal e as autoridades. Inclusive, ele acrescentou que dormiu na casa dos Herzog de sexta para sábado, para não perder a hora, e que teria acompanhado um tranquilo Herzog até um bar na esquina para tomar café, e seguiram ao doicode. O Herzog, inclusive, teria contado para ele no carro dos seus parentes, seus antepassados que tinham morrido na mão dos nazistas, mas ele parecia tranquilo. Quando chegamos, apresentamos nossas carteiras de identidade. O guarda do portão se comunicou então com alguém pelo interfone. Depois dessa comunicação, ele disse apenas, apontando primeiro para o Vladimir e depois para mim: "Você fica e você vai." Eram 8 horas da manhã do último dia de uma semana de terror espalhada pela repressão. Muito medo, muita tensão em São Paulo. Depois de Nunes, foi a vez de Luiz Vaz, jornalista e amigo de Vladimir desde os tempos de escola.
O seu nome apareceu naquela suposta declaração de próprio punho arrancada de Vladimir durante a tortura, que sinceramente até agora eu acho que não foi nem ele que escreveu. Ele precisou se apresentar então no doicode na terça do dia 28/10, acompanhado de Mino Carta, diretor da revista Veja, e de Audálio Tantas, para ali, tentar mostrar que ele não tinha nada a ver com aquilo. O Vaz passou uma semana preso, tempo em que foi ameaçado e coagido, contudo sem o uso de força física, porque afinal o Vladimir tinha acabado de morrer. E aí torturar o Vaz ia ficar feio. E acabou dizendo no IPM que não tinha elementos para afirmar que Vladimir tinha morrido, senão por suicídio. Tinha sido coagido a falar isso. Seu depoimento foi mais para confirmar o macacão, a ausência de cintos e cadarços. Ele foi mais uma testemunha que disse que não tinha aquele negócio de cinto no macacão. A última testemunha foi Eric Lechziner, representante da congregação israelita paulista, que teria tido problemas com Clarice e teria ameaçado ela quando ela tentou ver o corpo. Além disso, gente, é possível que o Eric tenha sido coagido durante o IPM a afirmar a hipótese de que Vladimir se suicidou e que foi enterrado em um local reservado aos suicidas no cemitério, o que não aconteceu. Existem provas de que isso não aconteceu. Inclusive, nesse métier aí, ele acabou revelando o nome de 3 pessoas que foram sepultadas ali no entorno do suposto túmulo de suicídio do Vladimir, expondo as famílias dessas pessoas. Tem que lembrar aqui que o suicídio leva um estigma de sofrimento e vergonha muito grande para as famílias. O Lechziner disse que enterrou Vlado como suicida porque o atestado médico assim dizia. Só que o atestado, você lembra, dizia morte por asfixia mecânica, sem a palavra suicídio. E aí o advogado, curador dos filhos de Herzog, lhe perguntou, se assim fosse, se ele iria enterrar como suicida todo o corpo cujo atestado de óbito apresentasse morte por asfixia mecânica. E ele respondeu que sim, e por isso determinaram o enterro de Vlado como suicida. Eric, inclusive, mentiu que Vladimir foi enterrado na quadra 27ª do cemitério, onde repousam aqueles que cometeram suicídio. Não é que essas pessoas são enterradas fora do cemitério, mas elas têm um lugar separado para quem comete suicídio. E mais uma vez, isso é mentira. 600 pessoas viram o corpo de Vladimir ser sepultado na quadra 28, sepultura 64 fora dessa área. Porque as lideranças judaicas também não compraram a história do suicídio. Inclusive uma senhora que estava no julgamento escreveu para um jornal dizendo que ela sabia que ele não tinha sido enterrado lá, porque infelizmente ela tinha um parente que tinha cometido suicídio, tinha sido enterrado naquela parte e que o corpo de Herzog não estava naquele lugar. E aí, no meio do julgamento, o Lechziner faz o despautério de retirar do bolso uma lista com os nomes das pessoas cujos túmulos seriam vizinhos de Herzog na tal quadra 27, expondo a família dessas pessoas que infelizmente encerraram as suas próprias vidas. Gente, vamos mais uma vez lembrar do estigma que o suicídio carrega em quase todas as culturas e como isso pode ser cruel com os familiares. Graças à deusa, os advogados interromperam a leitura. Ficou claro que a congregação israelita paulista teve um dedo de conivência com a farsa da morte de Vladimir, ou pelo menos foram coagidos para isso. Inclusive, isso resultou em uma disputa de Clarice com eles e da pressão absoluta em cima do rabino Henry Sobel, que oficiou o enterro, participou do culto ecumênico de 31 de outubro e das celebrações do aniversário de morte de Vlado. A indisposição foi tanta, a pressão foi tanta, que o rabino acabou se recusando a depor na ação da família. E no fim, Lechziner acabou saindo um pouco humilhado, pois, na ânsia de se defender, após aceitar a farsa do suicídio, alegou que o cadáver de Vladimir não tinha nenhuma marca, sendo que foi ele quem lavou e preparou o corpo para o velório. Ele queria dizer que assim que não tinha nenhum sinal de violência mesmo, nem nas costas, nem na frente, nem nas nádegas. Contudo, os advogados leram o laudo cadavérico fajuto e mesmo nesse laudo constava que as nádegas de Vladimir apresentavam hipóstases, manchas roxas, e também existiam no escroto, além de uma semi-ereção. Isso levantou 2 hipóteses. Ou Lechziner mentiu de novo para encobrir a sua primeira mentira, ou o laudo cadavérico realmente era uma cópia fajuta de textos de medicina legal que elencam sinais cadavéricos de morte por enforcamento. De todo jeito, mentira, mentira, mentira.
encaminhamentos e a busca pela justiça. No fim do julgamento, os advogados encaminharam ao juiz o memorial de suas conclusões, que, muito mais que uma peça jurídica, também foi um documento político de denúncia contra a tortura e contra as manobras estatais para o ocultamento da verdade. A introdução já se inicia com o pé na porta, o que naquela época foi um ato de grande coragem, já que eles estavam no meio da ditadura. Vladimir Herzog faleceu em virtude dos maus tratos a que foi submetido na inquirição que lhe foi imposta, segundo a técnica de violência que se tornou rotina na investigação dos chamados órgãos de segurança. Pelo volume de provas reunidas pelos advogados dos Herzog e pela fragilidade dos argumentos da União, e também pela retidão e força do juiz federal João Gomes Martins Filho, todos tinham certeza da decisão favorável. Ali no dia 26 mesmo, o juiz leria sua sentença, que seria a última de sua carreira, porque ele se aposentaria compulsoriamente ali a pouco, em agosto, quando ele completasse 70 anos de idade. Contudo, a União também sabia da sentença e, por isso, no mesmo dia 26 de manhã, o subprocurador-geral da República, Gildo Corrêa Ferraz, considerou aquele veredito uma hipótese de gravíssima lesão moral à União. E assim, num ato inédito e terrível na jurisprudência brasileira, o ministro Jarbas Nobre do Tribunal Federal de Recursos, meus queridos, concedeu uma liminar para impedir a proclamação da sentença, proibindo o juiz de fazer sua leitura. Gomes Martins, impedido de finalizar seu trabalho naquele dia, saiu frustrado e triste do prédio da Justiça Federal. Mas ele só pôde contar da manobra suja 4 meses depois, quando ele já estava aposentado, quando a Folha de São Paulo o entrevistou em 12 de novembro de 78. Alegava-se que a sentença poria em risco a segurança do Estado e que por isso deveria ser impedida, como se a declaração de responsabilidade pela tortura e morte de um homem pudesse se constituir em perigo para a honra e a segurança das instituições. Ninguém sabia o teor da sentença, a não ser eu. O Brasil inteiro ficou sabendo por esse telex qual seria o seu teor, porque ele confessava a culpa publicamente. Ninguém duvidaria daí em diante das conclusões do juiz. Mesmo assim, apesar de Gomes Martins ter se aposentado sem firmar sua sentença, seu sucessor o fez. Márcio José de Moraes, 32 anos, um juiz em início de carreira, acabou seguindo a mesma linha. O pessoal tinha muito medo de, por ele estar no início da carreira, que ele arregasse. Mas ele acabou proclamando um parecer técnico bastante apurado e exaustivo, ele estudou muito o processo e, em ponto por ponto, ele desmascarou a farsa montada para sustentar o suicídio de Vladimir. Márcio José de Moraes declarou a ilegalidade da prisão, além de qualquer possibilidade de que Vladimir portasse um cinto da prisão, nem cadarços nos sapatos e nem mesmo meias, além de afirmar a nulidade do laudo cadavérico, principalmente partindo das incongruências das ações e depoimentos de Harry Shibata. Afirmou os maus tratos vividos por Vladimir no doicode, com base no testemunho dos outros presos, e pediu ao Ministério Público que apurasse a responsabilidade pelas torturas, além de dizer que o suicídio não aconteceu. Mas mesmo que tivesse acontecido, seria resultante dos maus tratos sofridos ou da coação dos torturadores. E por isso, a União era 100% responsável pela morte. Integralmente responsável pela morte de Vladimir Herzog, de qualquer forma que ela tivesse acontecido. A sentença do juiz saiu em 27 de outubro de 1978, exatamente 3 anos após o dia do enterro de Vladimir. 2 dias antes, em 25/10, houve um ato público na sede do Sindicato dos Jornalistas para marcar o 3º aniversário de sua morte. O dia 25/10 foi proclamado como o Dia de Defesa dos Direitos Humanos dos Trabalhadores, que relembra não apenas a morte de Vlado, mas o sofrimento de centenas de outros jornalistas, estudantes, operários, professores e parlamentares serviciados pelo sistema. Estes crimes não ficarão impunes. O sacrifício de Vladimir Herzog e de tantos outros não foi e nem será em vão, disseram em coro mais de 300 pessoas no ato. O resultado da primeira grande vitória contra o sistema foi resultado da batalha incansável de Clarice e seus advogados, apoiados por centenas de jornalistas do sindicato, para proclamar a verdade e causar a primeira pequena rachadura para o fim do sistema.
Por isso que o Minto diz no início do livro que estava começando a aparecer sussurros de que poderia aí vir um relaxamento da ditadura. Tanto que em novembro de 79 ocorreu a Lei da Anistia. E aí familiares de mortos e desaparecidos políticos, agora que essas pessoas não poderiam mais ser punidas, organizaram informações relatando denúncias sobre assassinatos e desaparecimentos decorrentes de perseguição política durante a ditadura brasileira, para serem apresentados no segundo Congresso pela Anistia, realizados em Salvador, Bahia. Esse dossiê foi posteriormente ampliado pela Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos e editado pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul em 84. No documento constam 339 nomes, gente, dos quais 144 são desaparecidos políticos no Brasil e no exterior, pessoas cujos corpos não foram encontrados até hoje. Esse dossiê já trazia a história de Herzog. Mesmo assim, os relatórios dos ministérios militares, encaminhados ao ministro da Justiça, Maurício Corrêa, em 93, insistiram na versão dos órgãos de segurança. O da Marinha afirma que Herzog suicidou-se no dia 23 de outubro, em 75, em São Paulo. E o relatório do Ministério da Aeronáutica diz que suicidou-se em 25 de outubro de 75 por enforcamento no interior da cela que ocupava no doicode do 2º Exército, segundo apurado em IPM e laudos elaborados pelos órgãos competentes da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Ou seja, os relatórios da Marinha se confundem até com a data da morte, e o da Aeronáutica simplesmente repete, igual um papagaio, o que foi dito. Mas aí, gente, em 92, Pedro Antônio Mira Grancieli, que era conhecido também como Capitão Ramiro, vocês lembram dele, o torturador? Ele deu uma entrevista à revista Isto é Senhor, onde ele confessou sua participação no interrogatório do jornalista. Fui o único policial que interrogou Vladimir Herzog no doicode, o único a conversar com ele naquele dia. Ninguém está mais forte e diretamente envolvido na morte de Herzog do que eu. Grancieli, que foi policial civil do DOPS, cedido ao doicode de 70 a 79, relatou ainda detalhes do interrogatório, porém reafirma que sua morte foi em decorrência de suicídio. E aí, em 2012, a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos admitiu uma petição sobre o caso Vladimir Herzog com o objetivo de investigar a responsabilidade internacional do Estado brasileiro por sua detenção arbitrária, tortura e morte. Com o resultado do encaminhamento pela Comissão Nacional da Verdade, do requerimento da família Herzog ao Poder Judiciário de São Paulo, a família Herzog recebeu apenas em 2013 uma nova certidão de óbito, que estabeleceu que a morte do jornalista se deu em função de lesões e maus-tratos sofridos durante os interrogatórios em dependência do 2º Exército, doicode. E aí, gente, em setembro de 2014, a equipe dos peritos da comissão concluiu um laudo pericial indireto acerca da morte do Vladimir. Eles ali viram o laudo, viram as fotos e eles identificaram a existência de 2 sulcos, ambos com reações vitais no pescoço do jornalista. Um deles era típico de estrangulamento, enquanto o outro era característico em locais de enforcamento, locais preparados para simular enforcamento. Então, a evidência das marcas distintas disseram que ele pode sim ter sido estrangulado e depois ele ter sido amarrado para fingir que era um enforcamento. Essa relação também, gente, coloca a identificação da autoria, nomeia a cadeia de comando das pessoas envolvidas pela morte. Primeiro, o presidente da República, general do Exército Ernesto Beckman Geisel. Depois, o ministro do Exército, general do Exército Silvio Couto Coelho da Frota. Depois, o general de brigada Confúcio Danton de Paula Avelino. Depois, o comandante do 2º Exército, general do Exército Ednardo Dávila Melo. Depois, o chefe de Estado-Maior do 2º Exército, general de divisão Antônio Ferreira Martins. O comandante da 2ª Seção do Estado-Maior do 2º Exército, José Barros Paes, que foi esse que estava lá em todos os laudos, que provavelmente era o tal do capitão Birajara. Depois, o comandante da 2ª Região Militar, general de divisão Ariel Paca da Fonseca. E, por último, comandante do doicode, tenente-coronel Aldir Santos Maciel. E assim, o relatório da Comissão da Verdade, relativo ao caso Herzog, concluiu. Diante das investigações realizadas, conclui-se que Vladimir Herzog morreu em decorrência de ação perpetrada por agentes do Estado brasileiro no contexto de sistemáticas violações de direitos humanos promovidas pela ditadura militar implantada no país a partir de abril de 64, restando desconstruída a versão de suicídio divulgada à época dos fatos.
As iniciativas da CNV, tanto em entregar à família a certidão de óbito retificada, quanto em concluir a análise pericial que evidencia o homicídio de Vladimir Herzog, foram passos concretos na luta pela elucidação de graves direitos humanos ocorridos durante a ditadura militar. Recomenda-se a continuidade das investigações sobre as circunstâncias do caso para a identificação e responsabilização dos demais agentes envolvidos. E no final, gente, houve justiça? Apesar das conclusões da Comissão Nacional da Verdade, a gente tem que lembrar que a lei da anistia, ela continua sendo um obstáculo para a responsabilização criminal dos torturadores e mandantes. Por quê? A lei da anistia, ela num jeito de dizer que todas as pessoas que eram contra o sistema, subversivos, estavam anistiadas, mas ao mesmo tempo também anistiava os torturadores, os generais, os responsáveis. Mas houve alguns desdobramentos, né? Em 2018, o Ministério Público Federal denunciou o coronel reformado Carlos Alberto Brilhante Ustra, já falecido, e o ex-agente Carlos Alberto Argusto pelo sequestro e desaparecimento de Edgar Aquino Duarte, com base na tese de que crimes continuados não estariam cobertos pela anistia, ou seja, o fato de um corpo, por exemplo, igual do Rubens Paiva, não ter aparecido, nunca ter sido elucidado, isso poderia dizer que esses crimes estavam passíveis de ser punidos. Mas aí tem que lembrar, por exemplo, que o Carlos Alberto Brilhante Ustra, que já foi homenageado pelo nosso excrementíssimo ex-presidente, já faleceu. Então, né, deu em nada. Mas a família Herzog recorreu às instâncias internacionais, como a Corte Interamericana dos Direitos Humanos, para responsabilizar o Estado brasileiro. E mais, mesmo com a CNV, gente, grupos militares e setores de extrema-direita continuaram e continuam a sustentar a versão de suicídio ou a relativizar a responsabilidade do Estado. Isso se intensificou a partir de 2018 com a ascensão do discurso revisionista no governo federal. Inclusive, eu gostaria de contar um absurdo que eu estava vendo uns 2 anos atrás, andando no ônibus, e 2 senhores na frente conversando e tal, sobre essa coisa da Comissão Nacional da Verdade. Um deles virou pro outro e falou assim: porque o problema da ditadura é que torturava, não matava, né? Deveria ter pegado todas essas pessoas e jogado do helicóptero, igual eles faziam na Baía de Guanabara. É esse tipo de pessoa que atrapalha a elucidação do caso. Gente que não liga pro fato da tortura ter acontecido, que a tortura deveria acontecer mesmo, porque essa galera merecia. É muito difícil, gente. Mas, mesmo assim, foi fundado o Instituto Vladimir Herzog, que intensificou sua atuação em direitos humanos e liberdade de imprensa. E depois o caso passou a ser incluído com mais frequência em materiais educativos e em iniciativas de memória, como exposições, documentários e debates públicos. E o nome de Herzog foi associado a prêmios de jornalismo, eventos culturais e lugares públicos. E, mais uma vez, pequenas iniciativas como a minha, minúsculas, continuam mantendo essa memória viva. Este foi o Terror no Ar, seu podcast de True Crime, que agora passa a sair mais ou menos uma vez por mês, gente, porque tá difícil. Mas vou incluir episódios extras. Nos vemos daqui a 4 semanas com mais um episódio em que vamos escavar. Esse episódio foi escrito, gravado e editado por mim, Winnie Pereira, sua fofoqueira criminal, utilizando como fontes principais os livros A Sangue Quente, A Morte do Jornalista Vladimir Herzog, de 77, de Hamilton Almeida Filho, Dossiê Herzog, de Fernando Jordão, de 1978, Dossiê Ditadura, Mortos e Desaparecidos Políticos no Brasil, de 85, além dos relatórios da Comissão Nacional da Verdade e reportagens de jornal. Até mais!